assim, foi a pergunta que o Matheus fez, ela é uma pergunta até pessoal, né? Mas ela falou que ela não segue, eu acho que é importante falar sobre isso. Então fica à porque vontade. tem muita gente que vai assistir isso aqui. Com certeza. Ela falou sobre que ela não tem ela não vê a Bíblia como um livro de regra a ser seguido, que o Espírito Santo convence e tal. Só que, cara, existe uma coisa chamada linguagem... Tá alguma coisa errada Não, aqui? é ele fazendo gesto. Não precisa, meu filho, não precisa. Tem uma coisa chamada linguagem do amor, né? A Bíblia fala que a linguagem do amor de Deus está lá em João 14, 21, que diz que aquele que tem os meus mandamentos e obedece, esse é o que me ama. Então, sim, a Bíblia é um livro de regras que você segue ali, não arrisca porque nós somos falhos, mas que você tenta seguir aquilo ali porque a nossa vontade, a vontade é de pecar, porque nós somos pecadores. Então, a gente tem que ter um parâmetro daquilo que é certo e errado. Então, não tem essa de, eu tenho meu relacionamento com Deus e é isso aí porque o Espírito Santo me convence. E se eu não tiver no momento que eu esteja sensível à voz do Espírito Santo? Então, eu tenho o parâmetro que é a Bíblia, né, para me dizer o que é certo e errado. E como o próprio Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e obedece, esse é o que me ama. Então, só para deixar claro mesmo, assim, a Isabel tem o jeito dela de crer, mas eu queria deixar claro isso, né? Bacana. Porque muita gente vai assistir e eu acho importante falar. Posso responder isso? Pode, fica à vontade. Quanto a isso, Ingrid, achei muito legal o que você falou, né? Porque eu posso ter aberto a interpretações de que, se eu tenho o Espírito Santo, então eu desconsidero completamente a Bíblia, porque o Espírito Santo está dentro de mim, então não estou nem aí. Não foi isso que eu quis dizer, tá, gente? Inclusive, né, Paulo também fala que nem todas as coisas são lícitas para a gente. Quer dizer, tudo nos é lícito, mas nem tudo convém para a gente. Tá? Então, assim, a gente precisa, claro, ter uma hermenêutica de interpretação bíblica e tal. A gente precisa fazer aquela leitura contextualizada que eu falei, tal. Isso é muito importante também. Mas o Espírito Santo é muito importante também para definir. Até porque, para a gente interpretar as Escrituras, a gente precisa ter o Espírito Santo para isso. Então, é isso que eu queria dizer. E eu esqueci a pergunta. É que eu fiz a pergunta aqui sobre trabalho, né? O feminismo. Deixa eu ver aqui, calma aí. A gente pode deixar aborto para outro projeto, esse é um assunto muito extenso, não vai dar tempo. Dá tempo. Só 10 minutos. 10 minutos dá. Não dá? Mas isso é muito importante falar, porque ela tem uma opinião, ela falou em off ali, você tem uma totalmente ao contrário. Céus. E isso é bom falar. A gente vai pular tudo aqui para entrar no aborto rapidinho, tá bom? Acabou aqui, vamos entrar no aborto, que é a última questão. A pergunta foi sobre o quê? Eu esqueci já. Do aborto? Não, que um menino perguntou. O Matheus? Sobre a inserção da mulher no trabalho, se isso foi o feminismo que influenciou. A mulher não podia trabalhar antes do feminismo? Então. Qual foi os direitos que o feminismo deu para a mulher? Vamos lá. Nesse ponto de trabalho, a gente precisa fazer um recorte de classe e raça. Vou falar daqui do Brasil. 3 minutos, tá? Tá, vou falar daqui do Brasil. As mulheres burguesas, elas não tinham cartão de crédito, elas não tinham direito a abrir empresas e tudo mais, a menos que fosse com a autorização do marido, e muitos maridos não permitiam. Então, depois do Estatuto da Mulher Casada, né, que teve uma luta de várias feministas, eu tenho aqui, né, algumas delas, não vou falar porque eu tenho pouco tempo e eu estou passando muito, mas, assim, após o Estatuto da Mulher Casada, mulheres burguesas conseguiram ingressar no mercado de trabalho dessa maneira, né, empreendendo e tudo mais, fazendo sanções comerciais que antes elas não podiam. Mas as mulheres trabalhadoras, elas sempre trabalharam, inclusive foram escravizadas, todos nós sabemos disso aqui no Brasil. Inclusive, teve a lei do ventre livre, né, que foi as mulheres escravizadas... teve a lei do ventre livre porque seus filhos, a partir daquela lei, eles não seriam escravizados, mas teve aquela jogadinha, né, também, porque esses meninos, eles não tinham para onde ir, porque eles tinham que ficar com suas mães que eram escravizados. Então, no fim das contas, eles eram escravizados. Mas aí, as feministas, elas lutaram por direitos trabalhistas. Então, Berta Lutz, licença maternidade, licença paternidade, direito das crianças não trabalharem, né? Ela lutava contra o trabalho infantil. E tem Nízia Floresta, teve Leolinda Daltro, várias... Margarida Maria Alves, né? Lá do Nordeste. Então, assim...
A gente precisa fazer esse recorte de classe e raça. Mulheres burguesas lutando para ingressar, né, empreender e tudo mais, e fazer sanções comerciais, e mulheres trabalhadoras conquistar direitos trabalhistas, né, serem dignas nos seus trabalhos. Show de bola. Quero ouvir sua opinião. Então, falar que o feminismo conquistou o direito da mulher trabalhar é algo bizarro. Eu acho que tem muitas feministas, inclusive, que já concordam. Inclusive, um debate que eu fiz com a Sara Mara, ela concordou comigo que não foi o feminismo que conquistou, que as mulheres sempre trabalhavam, inclusive as mulheres pobres, né, em condições muito ruins. E com o advento do livre mercado, as condições começaram a melhorar. Certo? Inclusive, eu até separei aqui algumas mulheres, até antes de Cristo, que foram mulheres extremamente importantes. O feminismo sequer existia, né? A gente tem, por exemplo, a Aspásia de Mileto, que foi uma professora estadista de Péricles antes de Cristo. A gente tem a Rainha Brunilda, que era uma medieval moderna. A gente tem Hildegarda de Bingen. Cara, a Hildegarda é a mais famosa que tem, porque ela era uma mulher muito talentosa, ela era poetisa, ela era doutora da Igreja Católica, ela era médica, ela tinha muitos talentos incríveis, no qual a própria igreja, que inclusive financiava essas mulheres, fundou universidades, e você não conhece hoje grupos feministas que fundaram universidades, que que formaram intelectuais. Inclusive, no mundo de hoje, que a gente vê, século XXI, você não vê feministas muito eruditas, feministas com refinamento, que sabem apreciar, por exemplo, a boa música, a boa literatura. Muito pelo contrário, você vê elas bem mal educadas, pra falar a verdade. Mas isso é teu achismo, Ingrid. Não é meu achismo, isso sim. é o que eu vejo, né? Então... Tu diz que Ana... Cara, não terminei de falar. Luísa Sonza e Anitta são símbolos feministas? Tu diz isso? Eu não isso? terminei de falar. Eu posso terminar de falar. Eu não te bem. interrompi. Tá bom. Então, por exemplo, a questão... Tem muitas feministas que não são adeptas, inclusive, da educação dos próprios filhos, né? Inclusive, elas chegam a comparar essa analogia com a escravidão. Então, assim, isso não mostra que elas estão muito preocupadas aí com a questão da educação, né? Da mulher trabalhar, enfim. É uma série de coisas. Então, ela falar que o feminismo conquistou o direito da mulher estudar Eu não disse isso, Ingrid. Disse. Disse. Eu discordo muito disso. Até a gente estava falando de direito de trabalhar, tá? A gente não estava falando de trabalhar direito de estudar, também, não. que essas mulheres foram As mulheres, por eu conta não também disse do que as trabalho. mulheres feministas conquistaram o direito de trabalhar, não, tá? Vocês sabem, vocês estão ouvindo aí, vocês sabem o que eu disse. Mas, assim, já que você falou de estudar, eu acho que você esqueceu de estudar né? Brasil, tá? Nízia Floresta, a primeira mulher feminista aqui do Brasil, professora, inclusive. Ela foi ferrenha no ensino das meninas. Aqui no Brasil? Sim. E aí, o que é que acontece? Um ponto que a gente precisa entender é que as meninas, elas sempre estudaram, sim, mas as meninas estudavam assuntos restritos, tá? Mas as mulheres sempre estudaram. As feministas não conquistaram o direito de estudar. Gente, as feministas conquistaram o direito das meninas estudarem as mesmas matérias que os meninos. Enquanto os meninos estavam estudando soma, subtração, tudo isso, né? Português, matemática, as meninas estavam aprendendo a fazer tecido, bordado. Então, é uma coisa que é restrita dentro de casa. Hoje você estudou português, matemática, todas essas coisas, porque tiveram feministas que lutaram por isso, foi, tá? Porque eu acabei de citar diversas mulheres antes de Cristo que já eram matemáticas, eram médicas. Aqui no Brasil, Ingrid? Lógica, medicina. Não, Nízia Floresta aqui no Brasil. Mas a gente mora no Brasil e a gente tem que trazer os dados do Brasil. Quando chegou o direito de estudo no Brasil para mulher? Quando que chegou? Qual foi a data? Fala. Não sei a data. Eu posso até ver aqui, ó. Pode ver, eu espero. Enquanto isso, eu faço... Não, deixa eu esperar. Não, deixa fazer ela as perguntas procurar. aqui. Hã? Tá entrando algumas perguntas aqui no Superchat. Não, mas não pode. Vai fazer Olha aqui, ó, pergunta Lei com- da Educação, 1827. Eu até coloquei aqui, ó. Muito bom. Nízia Floresta. Inclusive, ela escreveu um livro sobre 1827 isso, chegou tá? o direito de estudar para mulher. O feminismo chegou no Brasil em 1920. Sim. E como é que elas conquistaram uma coisa que já era garantida Nízia por elas? Floresta era uma feminista, foi a primeira feminista brasileira, Ingrid, eu falei. Não foi a Pesquisa. Nízia Floresta que fundou a educação no Eu Brasil. não disse que ela fundou, eu disse que ela E todas as ela mulheres... estudou. Tá bom, e todas ela, as mulheres ela eram militou. analfabetas antes. E antes As disso, mulheres... as mulheres eram analfabetas. Ai, gente, olha, tá difícil. Porque eu já disse que as mulheres aprendiam bordado, outras disciplinas. Eram então... poetisas, eram musicistas, eram médicas, Ai, estudavam não. matemática. Não, era não, tudo não. isso.
Tá, Cara, gente? tá provado, Olha, no velho, meu Trello tá aqui a já tem história. todas essas informações. Entrem lá na minha bio do Instagram, tem lá o arquivo, vocês vão ver se a Ingrid tá falando a verdade ou se eu tô falando, porque eu não quero ver fazer também guerra de depois negativas. depois vocês comprem meu e-book lá no Instagram, que eu vou deixar tudo bem bonitinho pra vocês, mastigadinho, refutando tudo que tá no link da Isabelle. Show de bola. E ó,